que muita gente pode achar que entende também o que é persona. Além né, a gente já ter visto na prática muitos negócios que não sabem, não fizeram nenhum estudo de persona, outros fazem de uma forma muito simplista. Olá, você! Seja muito bem-vindo ao 6º episódio do nosso podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Vanessa, eu tô aqui com a Fernanda. Oi, Fê! Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar de persona, de público-alvo, né? O que é que a gente... Eu já fui direto, inclusive, pro tema, né? Mas... Mas então, a gente hoje vai falar de persona, de público-alvo e vai mostrar uma visão aí, qual é a nossa visão a respeito desse assunto, que é super importante para que a gente consiga definir aí, criar campanhas, criar conteúdos de forma muito mais assertiva. Exatamente. A gente quer que você pense, será mesmo que você sabe com quem você está falando? E a importância disso, né? De saber quem é essa pessoa que a gente que a gente comunica, que a gente busca, que a gente quer alcançar. E aí, princípios então, né, Fê? Vamos na base. Por que é importante? Então, a gente saber com quem que a gente está falando. É porque a gente só consegue descobrir o que a gente pode oferecer, o que tipo de conteúdo a gente vai produzir, ou seja, que tipo de comunicação a gente vai abordar, o estilo da comunicação, o canal, tudo. A gente só consegue entender estrategicamente como a gente vai falar, como a gente vai se comunicar, como a gente vai criar ações de marketing, se a gente souber quem é essa pessoa que está ali por trás, né? Por quê? Porque muitas vezes, se a gente quer falar para todo mundo, e persona é um assunto que parece batidão. Quando a gente fala de persona, persona. Mas, gente, poucas marcas sabem claramente quais são as suas personas, ou a sua única persona, se for o caso, né? Poucas marcas pensam isso, né, Fê? Antes de começar, na verdade, a atuar, a oferecer um produto, a se comunicar. E aí tá aí essa importância. Quando a gente quer falar pra todo mundo, a gente acaba não falando pra ninguém. A gente acaba falando pras paredes. Quando a gente quer vender pra todo mundo, a gente não cria conexão com ninguém, não vai gerar desejo de compra com ninguém. Então por isso que é importante que a gente saiba pra quem a gente tá falando. Quais são os sonhos dessas pessoas, os desejos, as necessidades, que transformação que ela quer para a vida dela, qual que é o nível de consciência dela, daquilo que a gente oferece, de um problema que ela tem, a gente vai falar sobre isso também. E aí a gente consegue ser certeiro, a gente consegue ser estratégico a partir dessa primeira definição, que muita gente pode achar que entende também o que é persona, mas a gente, além né, a gente já ter visto na prática muitos negócios que não sabem, não fizeram nenhum estudo de persona, outros fazem de uma forma muito simplista, só pensando em dados demográficos, e não é isso que a gente defende. Muitas vezes o pessoal acha que para fazer eu vou pensar em público-alvo. Então, olha, meu público-alvo é o Joãozinho. O Joãozinho tem 35 anos, ele mora lá em São Paulo, aí ele trabalha com marketing e ele vai no final de semana, ele gosta de surfar. E muitas vezes esse desenho, além de ser assim, eu até fui específico demais, né? Porque no geral dados demográficos e tem um pouquinho ali de psicográficos, né? Um pouco de comportamento, mas com base no quê, né? No que eu gostaria que fosse verdade, no que eu acho que as pessoas vão gostar. E hoje a gente tem à nossa disposição a internet, que permite que a gente conheça melhor as pessoas e principalmente segmente muito mais esse público. Então, em vez de eu falar realmente, como você disse, para uma massa, né, de pessoas, eu consigo dividir o meu público grande ali em várias segmentações e eu consigo me comunicar de uma forma mais personalizada com cada um desses públicos. Às vezes falando do mesmo, sempre, na verdade, às vezes não sempre, né, falando do mesmo produto, apontando o mesmo problema que esse produto resolve, mas eu vou falar com a linguagem do meu interlocutor, que é o que se presume de uma comunicação que faz sentido, né? Se eu vou falar com uma criança, eu não vou usar a mesma linguagem que eu falaria com um adulto, né? São formas diferentes de comunicar. Ainda que a mensagem seja sempre a mesma. E aí hoje a gente consegue, né, com a graça da internet, aí a gente consegue, inclusive, né, nos gerenciadores de anúncio aí de um Instagram, de um Facebook, de um Meta, na verdade, né, ou do Google, a gente consegue escolher ali no detalhe a segmentação, o público que a gente quer falar e testar para ver se realmente aquele público, aquela persona está adequado ou não, de acordo com o meu planejamento inicial, né? Então,
vamos usar a tecnologia também a nosso favor aí nesse quesito que Exatamente. faz toda a diferença. A gente pensa em persona que é coisa de empresa grande, como a gente sempre fala, né? Essa visão que as pessoas às vezes têm que pensar estrategicamente é coisa de empresa grande, mas isso não, isso pode ser crucial para o sucesso mesmo de um negócio pequeno ali, de bairro, local, né? Então no bairro, na cidade ou na internet. Isso é importante, é estratégico. E a gente tem essas ferramentas para fazer isso muito prático. A gente consegue fazer no orgânico, por exemplo. Suponhamos que você seja uma médica e você tenha um Instagram onde você compartilha conteúdos da sua especialidade. Você tem uma audiência, você consegue perguntar para essas pessoas, conversar com essas pessoas, entender essas pessoas, né? Você consegue fazer isso no seu consultório, a partir de uma conversa, talvez que você começou numa rede social. E você consegue fazer isso também através dos gerenciadores de anúncios. Sim. Né? A gente testar e ver e entender e analisar dados, então não tem por que realmente a gente não fazer isso hoje, a gente ignorar e isso é coisa de empresa grande. Eu sempre penso que empresas são grandes por motivos, né? Não foi sorte assim, de repente a Coca-Cola virou a Coca-Cola, de repente a Apple virou a Apple, ou essas empresas são super grandes, mas vamos pensar no Brasil. De repente a Maisena virou a Maisena e a gente começou a chamar amido de milho amido de milho mesmo, né? Amido de milho. Maisena, tá vendo? Eu nem sei, tá vendo? De Maisena, né? Cotonete de cotonete, da noite pro dia foi Nossa, assim, é mesmo, né? Cotonete não. É marca, não é Cotonete de categoria, até tinha esquecido disso. Não, quem fala, eu nem sei qual seria o outro nome. Haste fala, né? Haste de algodão, acho, né? Eu acho que é. Não faço ideia, pra mim é cotonete. Mas, né, então, da noite pro dia foi feito assim, né? Essas marcas, elas chegaram ao ponto de se fixar tanto na cultura mesmo, no dia a dia das pessoas, que elas se tornaram sinônimos dos produtos que elas oferecem. Assim, né, por um milagre, as pessoas acordaram e, opa, isso daqui é cotonete. Não foi, tem um trabalho por trás, né? Como que foi esse trabalho? Como que foi feito? Com certeza foi quando a marca ainda estava pequenininha, porque aí ela cresceu e se desenvolveu. Então essa ideia de que estratégia é coisa de empresa grande, acho que talvez seja uma das principais coisas que a gente quer combater, né? Feito de certa forma, que não. Com certeza. A gente falou, já teve um episódio sobre branding democrático, assista se você não assistiu. Mas a gente pode falar aqui agora de estratégias democráticas, o marketing democrático, a comunicação democrática, né? É para todo mundo. Então, não tem por que não pensar, assim como pensar em todos os passos do seu negócio na persona, né? E aí a gente trouxe algumas maneiras de fazer isso para que seja prático. Para que também, que é outro princípio talvez que a gente defenda, que nada que seja estratégico fique guardado numa gaveta. Então, que seja usual. Então, que quando você vai definir, pensar a sua persona, você consiga colocar isso em prática, né? Não seja só um pedacinho do seu planejamento estratégico que você colocou ali, a sua persona, e depois você nunca mais olha para isso. Depois, quando você vai criar uma campanha de comunicação, de vendas, quando você vai se comunicar no dia a dia do seu negócio, você nunca mais pensa para quem que é essa pessoa que você tá falando. Você tá apresentando o seu produto, você tá surgindo como uma solução para um problema dela. Não, e a então, primeira coisa que você precisa pensar, né, assim, número 1, por onde eu começo? Vou pensar quem é meu público. Não, eu tenho uma já supondo, né, que você já tem um produto, ou seja, que atende uma necessidade, aí fala assim, tá, ok, de quem que é a necessidade que eu tô atendendo, né? E aí, depois é que eu vou pensar se faz sentido separar as pessoas por dados demográficos, psicográficos, geográficos, enfim, né? Exato. Mas tudo começa com a necessidade, quem é que tem interesse, quem teria interesse naquela necessidade. Às vezes eu já posso ter essas informações, ou como você disse, dá para conseguir, né, seja numa rede social, né, ainda que é limitado, é alguma informação, você começa de algum ponto. Né, mas a gente precisa, todo projeto de consultoria que a gente vai fazer de marca, de criação de conteúdo, de copy, enfim, né, de comunicação, a gente sempre, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem é a empresa e quais são os produtos e quem é o público-alvo. E aí, para o público-alvo, é muito mais focado nisso, né, para quem que aquela solução poderia caber. A gente até estava falando aqui antes de começar, né, Van? Eu usei um exemplo meio bobo, mas que acho que faz sentido aqui, que é, né,
A gente tem uma empresa, uma pessoa uma empresa que quer vender um serviço para se pular de paraquedas. Então, aí ela vai pensar assim, minha persona sempre vai ser o jovem aventureiro de 25 anos, solteiro, que vai topar fazer isso. Mas será? Será? Na maior parte dos casos pode ser, mas será que se eu pego a minha comunicação e de repente eu penso, será que senhoras de 60 anos também teriam interesse? Talvez muito menos, mas eu não estou excluindo elas da comunicação quando eu entendo que eu preciso comunicar para uma dor e para um desejo. E aí depois eu posso fazer esses testes de a idade, de localização geográfica, até porque se for um negócio local, vai ser necessário, né, que a gente faça essa segmentação. Não vai fazer sentido você anunciar para o Brasil inteiro se você tem uma padaria aqui em São Paulo, por exemplo, né? Mas, pensando de forma mais ampla, primeiro a gente vai pensar no público-alvo, na persona, como dor e desejo, e aí qual a dor que ela tem, qual o desejo que ela tem, e aí depois é que eu penso quais são as segmentações que fazem sentido e eu posso testar, que aí é o mais legal de tudo, né? Que eu falei mais cedo, a gente consegue hoje testar. Então, será que é o jovem de 35 anos mesmo, que esse público faz sentido ou não? Não faz, eu descarto. Faz, eu continuo e assim vai, né? É muito mais eficiente fazer dessa forma. Exatamente. E essa já é uma maneira, né, Fê? Você já iniciou já com uma das maneiras que a gente consegue pensar, a principal, né, a base. A gente pode chamar da base desse pensamento, que é entender as dores e os desejos das pessoas que a gente quer alcançar. E aí, extrapolando, né? Se a pessoa, de diferentes dados demográficos, vamos colocar assim, né? De diferentes perfis, elas têm o mesmo desejo, a mesma necessidade, a gente pode testar aquele público, entender qual vai funcionar melhor, mas não no sentido de excluir, no sentido de segmentar. Acho que essa é a palavra, né? Sim. A gente falou de não falar para todo mundo, então talvez quando a gente fala assim, não vamos excluir ninguém, fica parecendo que é todo mundo, mas não é. A gente entender, mapear e segmentar essa comunicação. Então, nisso que tá a estratégia, né? Exatamente. Não segmentar demais, que pode ser um problema, mas, assim, eu enxergo que a segmentação ela tem que ser realmente eu não vou ter uma solução que vai atender todo mundo, mas é no quesito de solução mesmo, né? Não de perfil de pessoa. Então, como eu disse, nem todo mundo vai querer pular de paraquedas. Então, quem gosta de segurança não vai gostar de um serviço desse. Então, não adianta eu ir lá e falar assim, eu quero pegar esse público que é o público que preza pelo segurança. Então, eu vou lá e vou falar para eles que vai ser super seguro, que vai ter um colchão de ar embaixo, que eles não vão ter problema nenhum. Não faz sentido. Né? Exato. Porque aí eu realmente estou querendo que a minha solução seja para todos. Então aqui a gente está falando muito mais de um perfil de comportamento do que um perfil ilusório, né? É literalmente eu querer ser tudo para todo mundo, eu achar que eu vou vender, por exemplo, Coca-Cola para todo mundo. Não, tem gente que não toma refrigerante, que não gosta de refrigerante e que pronto, não adianta. Né? E não adianta eu querer comunicar com aquela pessoa. Ou não adianta, por exemplo, a Coca-Cola... Mas a gente não vai vender só Coca-Cola para quem é médico. Exato. Poderia, quem né? É advogado. Assim, um produto de bem de consumo não faria sentido, mas se fosse um serviço super específico, a gente, por exemplo, poderia, a gente não faz dessa forma, mas a gente poderia segmentar a nossa empresa aqui, a gente chama de marketing, para prestar serviço somente para médicos ou somente para advogados. A gente não faz isso, mas poderia. Como existe. Poderia. Sim. É uma possibilidade. Né? Então, inclusive para empresas pequenas faz sentido, porque você consegue sendo muito especializado, você vira uma referência no nicho pequenininho. Mas... Exato. É ótimo para construir autoridade. Exatamente, é ótimo para construir autoridade. E aí a gente tem um outro ponto também, um outro aspecto que a gente tem que considerar quando a gente está pensando em persona, a dor e desejo e a transformação que a nossa marca causa, né, no mundo, na vida daquela pessoa. Então, qual que é... E por transformação, a gente gosta de uma maneira didática de pensar uma linha reta. Então, a gente tem uma linha reta e a nossa transformação, ela é o final dessa linha, é o final desse caminho. Então, a nossa transformação é um ponto B que a gente entrega para a pessoa, ali o finalzinho, a linha de chegada, e aquela persona, ela sai
aquela pessoa que tem contato, né, com a nossa marca, ela sai de um ponto A inicial. E aí esse ponto A é esse estágio que ela tem uma dor, ela tem um desejo que não está resolvido, né? A gente vai falar sobre nível de consciência, mas muitas vezes ela nem sabe ainda que tem isso, se ela tiver um nível de consciência um pouco mais imaturo. Mas a pessoa, ela tá vivendo ali naquele ponto A que a gente define e ela tem esse caminho para percorrer até esse ponto B. E esse ponto B é quando ela tem contato com a nossa marca, nosso produto, nosso serviço, e ela de fato compra, né? Ela se torna cliente. E tem o benefício daquele produto. Exato, ela é transformada, né? Então o ponto A é esse ponto dela tá vivendo a vida dela normal, no ponto B é esse ponto de transformação. Então a gente também precisa entender qual é esse ponto B. Então de onde que eu tiro aquela pessoa e para onde que eu levo o meu produto, né? Então a gente tem, por exemplo, a gente falou que nós poderíamos ser especialistas em marketing para médicos, para consultórios médicos. Então, por exemplo, a nossa transformação pode ser encher a agenda desse médico. Então, né, é a nossa promessa, né? A gente enche a agência desse consultório de clientes, né, de novos clientes, por 3 meses para frente. Uma promessa mais específica. Então, a gente está tirando esse médico, que tem uma clínica, que tem um consultório, de uma agenda que está vazia, de que ele está ocioso, de que ele não consegue novos pacientes, que ele não é visto como autoridade, ele não é procurado como especialista. A gente está tirando ele desse ponto A para levar esse cara, essa pessoa, para esse ponto B de agenda lotada. Então, essa é a transformação. A agenda lotada é o que a gente entregaria, por exemplo, se a gente tivesse uma agência para marketing para médicos, né? É uma das promessas possíveis. Sim. E aí a gente tem esse médico nesse ponto B. E aí todos esses médicos, pensando numa agência que atuaria no Brasil inteiro, todos esses médicos, independente se ele é cardiologista, se ele é oncologista, se ele é dermatologista, a gente consegue atender, né? A gente poderia atender. O que acontece é que esses médicos, eles têm as mesmas dores, os mesmos desejos. Então a dor é o consultório vazio. O desejo é de talvez ser reconhecido como um grande especialista na sua área. Eles têm essas dores, esses desejos, eles precisam do que a gente oferece, da transformação que a gente oferece. Então, além de dado demográfico, de pensar qual é a idade desse médico, onde que esse médico mora, qual que é a sua especialidade, se ele é casado, se ele tem filhos, o que ele faz de manhã quando ele acorda, né? E pensar isso... Começa pela dor, começa pelo desejo, qual é a necessidade que ele tem e o que eu ofereço. Para onde que eu levo esse médico? Então, todo mundo que se encaixa nesse perfil, a gente consegue trazer. Pode ser um possível cliente. Sim, exatamente. E claro, né, mais uma vez, a gente dá para nichar praticamente eternamente. Você poderia, como você disse, poderia trabalhar só com serviços de marketing para o Instagram, para médicos que são dermatologistas. Poderia ser específico a esse ponto, sim, né? Poderia. Eu teria que definir se faz sentido o tamanho desse público, não poderia. Nada impede. Mas sabendo qual que é o que você, enquanto empresa, é capaz de resolver, você consegue depois definir para quem, né, você gostaria de atender, né? Quem teria mais ali fit com aquela necessidade. Então, basta saber isso, né? Qual problema você resolve ou qual... o que você entrega de bom, né, para a pessoa, o que ela quer, né? Qual que é o desejo atendido que ela tem. E aí, a partir disso, a gente pensa esse perfil dessas pessoas. Exatamente. Uma outra maneira, né, uma outra forma da gente pensar essa persona e que é importante também pra gente definir é esse relacionamento que a gente tem com essas pessoas. Na questão até mesmo de fazer esses testes que a Fê falou que são possíveis serem feitos hoje. A gente tá pensando em gerenciador de anúncio, Meta, Google. Então, se a gente tá pensando no orgânico, você tem audiência, você conversa com as pessoas vão até você, escute, interaja, pergunte, fale com essas pessoas para entender essa percepção delas sobre você, sobre a sua marca, sobre o que você interessa, que forma que elas foram impactadas por aquilo que você comunicou, né? O que fez com que essas pessoas tomassem a decisão de se tornarem clientes, né?
como que elas tiveram esse nível de consciência amadurecido. Então, se relacionar com as pessoas e atrás dessas pessoas é importante tanto no orgânico quanto para a gente poder fazer testes também. Sim, e tem várias formas de fazer teste. A gente pode usar segmentações que a própria ferramenta traz já, né? Então, assim, a gente consegue segmentar por interesse, a gente consegue segmentar por localização, por renda, por cargo, por comportamento, ou a gente consegue segmentar através da copy, né? Então, ali do texto também, né? Então, eu sei que tem algumas pessoas que trabalham com um público mais amplo, e aí, através da copy, então elas vão testar vários tipos de textos ali e ver qual público tem mais aderência para aquele texto. Então, também é uma possibilidade de se fazer. Sim. Mas uma coisa que a gente está falando aqui, mas a gente ainda não entrou, que é importantíssimo, de se considerar ali sobre a persona, sobre o público, qual é o nível de consciência, né? Então, entrar um pouquinho aqui já no que seria esse nível de consciência. Essa ideia veio de um copywriter chamado Jim Schwartz, que ele identificou que as pessoas, elas seguiriam basicamente aí 5 níveis de consciência a respeito de um produto ou de um serviço. O que seria esse nível de consciência? O quanto ela sabe sobre aquela solução. Então, sobre aquele problema, ou seja, a gente tem lá o nível que ele não faz a menor ideia que ele tem um problema para resolver. Então, esse cara está totalmente inconsciente dessa solução, porque ele não sabe nem que ele tem um problema, como que ele vai saber que tem alguma coisa para resolver esse problema. E exato. Esse na maior parte dos casos, né, para a maior parte das soluções que a gente tem, é o público em geral. Então, é o público grandão. A maioria das pessoas, às vezes, ela não tem noção de que ela tem um problema para resolver a respeito de algum assunto. Então, atacar esse público diretamente, isso acaba sendo, assim, mais é uma construção, né? Você não começa com um público que está totalmente inconsciente. Por quê? Porque você vai ter que fazer com que ele vá percorrendo todos os outros níveis de consciência a respeito do produto. Então, eu tenho que primeiro fazer ele se tocar que ele tem um problema para resolver. Ele não sabe. Ou seja, é mais caro, mais custoso eu chamar a atenção dessa pessoa. É possível de fazer? Sim, porque a escala está lá. Só que, no geral, a gente não começa trabalhando com esse público, que ainda nem tem noção de que tem um problema. Aí depois a gente tem um outro público, que é o público que está já consciente ali do problema. Então, ele já sabe que ele tem algo que ele precisa resolver na vida dele. Já começou a melhorar um pouquinho. Tá quente, né? Foi do frio, aí tá um morninho agora. Um pouquinho mais quente. Um pouquinho. Então, assim, ele tá com problema, mas ele fala, meu Deus do céu, como é que eu resolvo esse negócio? E a maior parte... eu ia me adiantar, mas depois eu vou falar mais pro final, porque onde a maior parte das empresas acaba atacando também o público, né, focando muito, e ainda não é aqui, é mais pro fim desse funil, né? Uma coisa que é importante a gente pensar, pensem aí, a gente tá falando dos níveis de consciência, pensem no funilzinho. Então, lá na boca desse funil tá os inconscientes do problema, ou seja, eu não faço a menor ideia que eu tenho algo para resolver. Tá lá, a maior parte da galera. Que é muita gente. Muita gente, comunicação na genérica, aí que tá. Depois a gente afunila um pouquinho, vai para a pessoa que já tem aí, então, noção de que ela tem um problema. Aí depois a gente vai para a pessoa que ela já sabe que ela tem um problema e ela tem ideia ali de como que resolve esse problema, né? Então ela já conhece algumas soluções no mercado, então ela já deu uma pesquisada, vamos dizer assim, então ela já está mais consciente. Aí as empresas começam a atacar o cliente aí, a comunicar com esse cliente que está neste nível de consciência, né? Que já está mais próximo, já está mais quentinho, né? Ele já não está mais tão friozinho como estavam os outros lá atrás. Aí depois a gente tem aquele que já conhece a nossa empresa, inclusive. Então já entrou em contato com a marca de alguma forma, então já está bem mais pronto, né? Porque aí ele não só ele sabe que ele tem um problema, ele sabe quais são as soluções, ele sabe a solução que a sua marca oferece. E aí depois... Exato. Aí sim a gente tem aquele que está só precisando de um empurrãozinho para comprar, né? Então, que ele já sabe, ele já tem todas as informações que ele precisa, é o famoso que está esperando uma oportunidade, uma promoção, alguma coisa desse tipo, né? Esse está super quente e é aqui onde fica aí o oceano vermelho, né? As empresas brigando pelos clientes que estão prontinhos para comprar. Por isso que a gente vê tanto comunicação
de desconto, de compre hoje, vai acabar, né? Porque é aqui onde você tem realmente a maior chance de converter alguém. Mas você tem que fazer esse trabalho todo até a pessoa descer ali no fundinho do funil da consciência, né? Então, não se começa só falando para a galera que está super inconsciente e nem só para aquela que está super pronta para comprar. A gente tem que pensar, de falar com a pessoa em todos esses estágios. Porque a gente não sabe, né, com quem que a gente está falando em que momento. A gente não tem tanto controle assim a ponto de, não, essa pessoa aqui, esse anúncio aqui, vai chegar só para quem me conhece exatamente. Assim, a gente consegue controlar um pouquinho, né? Temos públicos quentes, então públicos que já se envolveram com a nossa marca e tudo mais, então ok, vamos direcionar um pouquinho a nossa comunicação para eles, mas às vezes tem uma pessoa que nunca interagiu com as minhas redes sociais, nunca... e ela ainda assim me conhece, sei lá. É o normal? Não é o normal, mas pode acontecer, né? Então a gente sempre vai pensar a comunicação considerando todo mundo, né? Todo mundo, entre aspas, né? Todo mundo assim. Penso lá no meu perfil. O que eu precisaria falar para ele se ele não me conhecesse? O que eu precisaria falar para ele se ele só soubesse que tem um problema? E assim vai, né? Mas... O que a gente fala para quem tá chegando agora, né? O que a gente fala para quem já tá aqui há um tempo, já conhece. O que a gente fala para alguém que consome muito nosso conteúdo, gasta muito tempo com a gente, por exemplo, e quer comprar o nosso curso. Então tá ali esperando para comprar o nosso curso. O que a gente fala para essa pessoa? E aí o interessante, Fê, de ressaltar, assim, por que a gente pensa nos níveis de consciência, né? Aqui em Minas, eu usaria uma forma que a gente fala, não sei se todo mundo fala no resto do Brasil, que é: a gente define nível de consciência para não passar o carro na frente dos bois. Então não adianta a gente enfiar um compre na cabeça da pessoa, né? Olha só, compra aqui o meu produto, sendo que a pessoa ela nem sabe ainda que ela precisa comprar. É rasgar dinheiro isso aí, né? Exatamente pra gente pensar essa lógica, pensar esse funil mesmo. A gente vai afunilando essas pessoas, né? Até que ela esteja pronta para comprar. E aí, e pensando em funil também é interessante a gente dizer que funil. Então a gente começou com muitas pessoas e vai afunilando. A gente não vai conseguir trazer todo mundo que tá aqui em cima pra base do nosso funil, pro fundo do nosso funil. São poucas pessoas mesmo que a gente vai trazendo até de fato aquela pessoa comprar, né? Então essa sensação de que tá afunilando, tá segmentado, a gente vai despertando esse nível de consciência. Então, mais uma vez, não é para todo mundo. Sim. Por isso que você mesmo bem disse que esse primeiro nível normalmente a gente evita, a gente não foca simplesmente nessas depende do pessoas orçamento, que não tem... né? Tudo depende do orçamento. Depende do orçamento. E aí, assim, é uma construção, né? Porque para falar com esse público, eu vou precisar gastar mais, porque ele vai demorar mais tempo para comprar, logo ele vai ser mais caro. Mas se você também só fica lá, né, na zona de conforto, você também expande. Não. Então... E aí você acaba sempre dando desconto para fechar, né? Para fechar com essa pessoa, você dá desconto, mas se você não fez o dever de casa lá atrás, muitas vezes ela não é nem o desconto que você tem que oferecer para ela comprar, né? A oferta, não necessariamente a oferta ela tem que ser irresistível na questão do preço. A pessoa, às vezes, para comprar, ela precisa de ter uma prova de que aquilo funciona. Então, ela pagaria o valor que você cobra, o valor que é justo pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pela solução que você oferece ao mercado. Porque ela precisa de um empurrãozinho de ter alguém ali que está confirmando que aquilo realmente funciona para ela acreditar que vai resolver o problema dela. Então, não necessariamente também tudo se resolve no preço, como a gente vê muitas empresas fazendo, né? Que a solução, às vezes, que é mais rápida e fácil, né? Então... A gente até, acho que já falou aqui em alguns episódios passados, que no Brasil, o brasileiro, 65% dos brasileiros, eles não são fiéis a marcas, né? Eles vão muito mais pelo preço, óbvio. A gente tem outras questões aí, não só o trabalho, o problema não está só no trabalho das marcas, né? Que foi feito ao longo dos anos, mas sim também no poder aquisitivo do brasileiro e tudo mais. Mas isso é uma situação realidade. Atual. Exato, Então, assim, é uma realidade.
mas nem sempre a gente precisa recorrer para... Se a gente só vende dando desconto, tem um problema muito grave de marca aí, né? Será que eu estou falando com a pessoa certa? Eu preciso estar sempre dando desconto? Será que a minha estratégia de precificação está correta? Então, tem outras coisas para se pensar também, né? Nesse quesito aí do desconto versus a venda, né? Então, eu vi certa vez, eu não me lembro onde, alguém comentou uma fala do CMO de marketing da Lego, que casa muito bem aquilo que a gente está falando de nível de consciência. Que ele falou que existem 2 momentos de compra ali para os clientes dele, que no geral vai ser no Natal, né? Então, que as crianças vão ganhar no Natal, e aí sim ele consegue ter mais previsibilidade nessa comunicação, porque é específico, tem uma data específica. E a outra maior data de vendas que ele tem, ele não falou o Dia das Crianças, porque não, né, era o global, então não é uma data específica aqui do Brasil, tá? Mas também seria, né, do Brasil provavelmente. Mas a segunda data de maior boom de vendas é no aniversário da criança. Aí, quando que é o aniversário dessa criança? Todos cada os dias. Faz aniversário. Então, aí o que ele precisa? Ele precisa comunicar com todo mundo, né, com esses vários níveis de consciência ao longo do ano inteiro. Então, esse exemplo eu achei fantástico também, né? Ele precisa estar sempre trabalhando a marca, sempre pensando que tem ali alguns pais que vão querer presentear os filhos e já estão pensando nisso porque o aniversário está pronto, outros que a data está distante, mas ele precisa manter essa lembrança de marca aí fresca na cabeça desses pais ao longo do ano, para que chegue no momento certo da compra, quando eles efetivamente pensarem, né, no que eles vão dar de presente para os filhos, eles lembrem da marca, né? Então, achei muito, muito interessante também de trazer aqui sobre nível de consciência. Exato. Né? Serve para a gente pensar sempre na comunicação, com quem que eu estou falando e o que aquela pessoa sabe sobre a minha marca. E mais uma vez trazendo a importância do aspecto marca, né? Do branding ali na construção dessa marca, dessa imagem. E aí a gente pode até então passar pro nosso próximo aspecto, né? De o que mais que a gente precisa pensar quando a gente está pensando persona, que é a identificação dessa pessoa com a nossa marca. Então, o que tanto que ela se identifica, né? Essa pessoa, ela pode fazer parte da nossa comunidade, ela se identifica mesmo com a nossa marca a esse ponto dela se juntar à nossa comunidade, né? Ela acredita. Primeiro, ela sabe. Nossa comunicação, ela tem ali, ela traz alguns pontos onde a gente conta a nossa própria história. A gente conta para aquela pessoa o que a gente acredita, quais são os nossos valores, o que a gente não acredita, né? Qual que é essa transformação que a gente quer causar, por que a gente existe, qual que é o nosso posicionamento, como a gente fala quando a gente está se comunicando, né? Pensando em internet, pensando num dia a dia mesmo de um negócio local, qual que é o nosso tom de voz, qual que é a nossa personalidade. Então, quando a gente está pensando esses pilares, né, que são, por exemplo, os pilares do nosso guia da alma da marca, de construção de marcas, de branding, quando a gente está pensando esses pilares, eles existem para gerar também essa identificação na pessoa. Então, essa persona que vai, de fato, comprar, que a gente está falando de comunicação, né, mas o final é sempre a venda. Quando a gente falou funil, então é sempre pensando que essa pessoa vai comprar, de fato. Essa pessoa, ela se identifica, ela acredita na nossa marca, opa, essa marca aqui é legal, eu acredito nas mesmas coisas que essa marca acredita, no que ela defende, compartilho da mesma história, estamos juntos aqui, então eu vou comprar. Essa pessoa, qual que é essa conexão que ela tem com a sua marca? O que a sua marca gera de emoção, né? O que ela comunica? Qual que é a mensagem? Essa pessoa, ela precisa também... Tá. O que você comunica quando você está consumindo aquela marca. Isso também é muito importante. Exato, Fê. Muito bem lembrado. Isso também é muito... Mas em momentos de rede social, isso é, assim, muito fundamental, né? E às vezes algumas coisas simples, né? Que a gente consegue, que a pessoa consegue
sentir isso, né? Comunicar isso também ao consumir uma marca. Então, essa conexão, Total. essa integração, esse abraço, assim, às vezes, que a marca dá na pessoa, a pessoa retribui na marca, né? Essa comunidade é importante também, porque quando a gente está falando sobre isso, quando a gente gera esse tipo de identificação com as pessoas, a gente tende a ter pessoas que, independente, mais uma vez, de dados demográficos, que se identificam com a marca, que são muito mais propensas a comprar, né? Mesmo que ela esteja em um nível de consciência, às vezes, diferentes, ela tem um momento certo. Na hora que ela estiver madura, ela tá mais propícia para comprar. E existe uma diferença, né, entre aquela pessoa que é um comprador e que é um cliente, e que é um fã, né? Na verdade, acho que tem até 3 níveis aí. Porque o cliente, ele pode, o comprador, ele é aquele que muitas vezes compra uma vez e nunca mais. Às vezes ele comprou, sei lá, porque viu alguém falando, porque achou bonito, passou na loja e achou interessante, passou na frente lá da padaria, achou interessante e entrou. Mas ele é o comprador de uma vez só. E ok, é legal, né? Você tem ali um retorno financeiro imediato, mas as empresas mesmo, elas não focam nessa pessoa. Elas focam no quê? No cliente, que é aquele que vai comprar mais de uma vez, né? Que vai se identificar com tudo que você falou. Então, como é que você transforma alguém que é um comprador em um cliente? Com crenças, mostrando, né, quais são as suas crenças, porque aí eu me identifico com isso, como é que essa marca realmente ela agrega até na minha própria imagem, não necessariamente só no meu uso do dia a dia, né? Então eu posso ter um computador da Apple que vai me atender super bem, que ele é muito bom, ele realmente tem uma qualidade acima da média, mas como é que essa marca também, esse computador, ele vai me fazer parecer diante da sociedade, né? Então eu tô lá no café, eu abro meu computador, né? Eu abro um Mac. O que ele comunica que eu sou, Sim, né? se tem... É muito isso. E aí, do cliente, a gente tem ainda que é o que hoje, assim, sinceramente, daqui pra frente, as marcas que não souberem fazer isso vão ter problemas, que é transformar esses clientes em fãs, ou seja, criar o que a gente está falando aqui, a famosa comunidade. O que é uma comunidade? São pessoas juntas que acreditam no mesmo ideal e que convivem, né? Então, basicamente é isso, que dividem espaço, que se comunicam, que convivem, que se ajudam, né? E hoje não tem como a gente considerar uma marca ou, enfim, né, um negócio bem sucedido que não saiba fazer isso no longo prazo. Porque senão você está sempre lá na ponta brigando pelo comprador, usando desconto, preços e outras, outras estratégias que são um pouco mais direcionadas para performance, ou seja, eu tenho um resultado mais imediato, mas eu não tenho tanto, no longo prazo eu acabo perdendo, né? E acaba sendo muito mais caro também para eu trazer essa pessoa aqui para a minha comunidade, né? Aliás, eu nunca trago, porque ela não se identifica com esses valores de marca. Então, é bem importante trabalhar a marca por causa disso também, né? Porque aí a gente vai atrair a persona certa. E a persona certa é aquela que se conecta com questão de crenças e de valores, principalmente. Concordo plenamente. Acho que é o caminho, é buscar esse fã, é criar essa comunidade, né? Pensando nesse longo prazo. Imediatismo, para mim, empresas que estão sempre nesse imediato, que quer o agora, 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 eu vejo que tem problemas um pouco mais para frente. Talvez nem tanto no longo prazo. Eles podem começar agora no curto, né? A gente tem uma oferta quando a gente está pensando, por exemplo, a gente está falando muito de produto, mas vamos falar que a gente está vendendo a nossa mensagem. Então, a gente está ali produzindo conteúdo de marca nas redes sociais. A gente já está, de fato, brigando pela atenção das pessoas, né? A atenção é também algo que as pessoas dão, que custa, né? Quando a pessoa pode comprar um produto de você, mas ela pode simplesmente te comprar e ela ouvir o nosso podcast aqui do começo ao fim, né? Qual que é o custo disso? Sim. Né? Isso é uma aquisição. Então, hoje, com tanto conteúdo, com tanta disponibilidade, com tanta facilidade de internet, a gente captar a atenção dessa pessoa, ela precisa ser mais do que um mero comprador, que não está se importando com aquilo, ela precisa se sentir parte
daquela marca, do que a marca representa. E a partir do que a marca representa, isso se espelha no que ela também quer representar como pessoa, né? Os valores são espelhados, a posição é espelhada. A gente está pensando quando você fala sobre como a pessoa se sente, né? Usando o exemplo da Apple, qual a palavra, assim, não seria nível, esse status, o status que a marca representa, sim, né? Mas a gente tem marcas brasileiras também. Vamos pensar na Nubank, quando a Nubank surgiu. Como que eles conseguiram comunicar de uma forma que teu rostinho era super desejado? Óbvio, teve todas as estratégias ali por trás, né? A escassez, teve tudo ali que a gente poderia enumerar. Mas uma empresa que surgiu no mercado super competitivo, era muito competitiva, uma proposta diferente, e conseguiu desde o começo construir essa comunidade, né? Se tornou muito desejada. Era de certa forma também um status, você ser cliente da Nubank, porque eles não aceitavam todo mundo, porque tinha uma exclusividade de começo. Então, obviamente, a persona deles não era aquele auto-executivo, talvez, que já tinha ali os seus cartões de crédito, a sua conta num banco super já tradicional. Sabia muito bem com quem estava falando. Eles sabiam com quem eles estavam falando, mas para essa persona da Nubank, aquilo ali foi muito impactante. As pessoas queriam ter. Para a persona, né? O que é muito inteligente, né? Porque se você parar para pensar, você vai pegar o jovem ali, né? Que foi o caso deles, lá quando ele está entrando no mercado de trabalho, ou seja, ele está começando a ganhar o primeiro dinheiro dele, e você atende ele muito bem lá atrás. Banco é uma coisa que você não tende a ficar migrando de um para o outro. Porque dá um certo trabalho de fazer isso. Então, se você consegue atender muito bem, trazendo um serviço que na época era muito diferente continua sendo, né? Eu não sou cliente Nubank, mas em comparação com os bancos tradicionais, assim, que é tudo burocrático e, enfim, né? Às vezes para você abrir uma conta é mais difícil. Você pegar lá o jovem, você vai acompanhar ele no longo prazo. Então, também é uma visão de estratégia de futuro, né? Eu tô falando com essa galera agora que não está sendo bem atendida e até onde que eu vou conseguir caminhar com ele. A Disney faz muito isso, né? Então, por isso que a gente fala assim, tem vários públicos. A gente não tem uma idade específica que eu vou definir e vou falar só com a galera que tem 25 anos. A Disney é um exemplo clássico disso, porque ela vai falar com as crianças, mas ela vai falar com quem é adulto hoje, que hoje é pai, e que tem uma memória afetiva ali relacionada, porque a marca acompanhou essa persona, essa pessoa, ao longo da vida dela todinha. E aí vai perpetuando de geração em geração. Então você cria uma LTV maravilhosa aí, né? Sim, perfeito. E acontece, o exemplo da Disney é perfeito mesmo, né, Fê? Porque pais levam bebês à Disney, né? Sim. Qual o objetivo disso? A criança não vai se lembrar, mas... Uma desculpa pra ir. Mas os pais vão se lembrar daquilo, né? É uma viagem Sim. que pode não ser, às vezes, pra criança, é um bebezinho de 1 ano, aquilo ali, o que vai ter de impacto na vida dele? Possivelmente pouco, né? Obviamente, tudo impacta o cérebro da criança, né? Sem entrar nessas questões profundas. Mas os pais levam os filhos, às vezes, tão pequenininhos assim, pela experiência deles próprios, para viverem aquilo que fez parte da infância deles, na infância dos filhos, né? Desde cedo. Isso, para mim, foi um excelente exemplo mesmo. Não tinha parado para pensar quando eu citei o exemplo da Nubank sobre esse caminho, essa jornada, né? Que a pessoa pode percorrer ali, que a persona, que é essa pessoa, que é outra coisa também, humanizar essa persona, né, entender quem é essa pessoa, simplesmente não é número, não é um serzinho ali que não tem sentimento, que não tem dor, não tem necessidade, não deseja nada, não sente nada, não quer passar para as pessoas nada, não quer ser visto de forma nenhuma, mas é uma pessoa, né, quem é essa pessoa, como a gente consegue fazer parte da vida dela. As pessoas, os profissionais mais bem-sucedidos são aqueles que conhecem o seu público assim na palma da mão, sabe? Então, conhece as palavras que essas pessoas usam, o que elas realmente querem, assim, tem nas entrelinhas, né? Então, já tive a oportunidade aí de trabalhar com algumas empresas e com alguns profissionais e fica muito claro, assim, que aqueles que têm mais sucesso mesmo são aqueles que conhecem no detalhe com quem que eles estão falando, sabe? Porque aí eles conseguem
não só comunicar muito bem, mas também trazer a solução que esse público está precisando. Então, o grande segredo não é você só fazer lá um mapa da empatia, um desenho de persona uma vez na vida, né? Colocar lá na gaveta, só para dizer, cumpri aqui a minha etapa do meu checklist, do meu planejamento, agora eu já posso fazer o restante. Não, realmente um contato, é a comunidade que você vai construir, né? Esse relacionamento que é construído muitas vezes ao longo de muitos anos. E até, Van, um adendo aqui que eu acho que é legal a gente falar, é que quando você tem marca pessoal, né? Ou seja, quando a gente está falando de pessoas que estão sendo o rosto ali de marcas ou das próprias marcas da empresa delas, né? Ou do serviço que elas prestam, enfim. Todos somos empresas, né? Nesse quesito. A marca pessoal, ela tem um outro fator de atração de persona que eu acho que é bem interessante, porque, no geral, a gente vai atrair também quem se, de alguma forma, se conecta com a gente como pessoa mesmo, né? Então, se identifica com todos esses aspectos de marca, né? Mas com tom de voz, com jeito, com as crenças. Então, você tem uma vantagem aí da marca pessoal, que a marca pessoal você não cria, você só extrai, né? Você traz a essência. Uma marca de uma empresa, você precisa criar personalidade e tal, mas uma marca de uma pessoa, ela já existe e aí a gente só faz a lapidação dessa marca para que ela se torne mais clara e aí sim atrai as pessoas certas que vão se conectar com aquela energia até, né? Tem esse outro aspecto aqui. Da energia de uma pessoa, o jeito que fala, eu gosto, eu não gosto, gosto do tom de voz dela, não gosto, né? Então, tem isso também, né? Tem esse outro aspecto aí que, naturalmente, a gente já vai atrair algumas pessoas e repelir outras. Exatamente. Sendo quem somos, né? Isso que eu ia falar. A gente atrai ao mesmo tempo que repele. E tá tudo bem quando a gente tá repelindo também. Tudo né? bem. Inclusive, no nosso Guia da Alma da Marca, a gente tem ali, dentro de pilares, onde a gente exclui essas pessoas, vamos dizer assim. Para quem a gente não quer falar, são pessoas que não se conectam com os valores, com as crenças, com o tom de voz, com a personalidade, com a história. Então, a gente também exclui toda a comunidade forte. Se a gente parar para pensar, tem pessoas que se conectam muito, mas ao mesmo tempo tem pessoas que não vão se conectar. E aí é isso, né? E tá tudo bem. Isso, na verdade, mostra que é uma comunidade, né? Quando você tem quando você tem essas duas pessoas, você consegue ver quem é quem, você entende que você não tá falando pra massa mesmo. Porque você segmentou, você tem um posicionamento, você definiu bem os seus pilares, e aí você consegue falar com a pessoa certa. E quem não é, ok, só simplesmente não é. Não, eu acho fantástico que até os produtos de massa mesmo, tipo, sei que a gente sempre cita esse exemplo, mas é porque, né, das melhores marcas do mundo, Pepsi versus Coca-Cola. Cara, assim, é uma comunicação oposta da outra, valores opostos, completamente diferentes. Então, assim, quem gosta de Pepsi só bebe Pepsi, quem gosta de Coca só bebe Coca. E você poderia pensar, mas é um refrigerante. Qualquer pessoa que gosta de beber refrigerante vai querer beber um ou outro, e não é verdade, né? Então você tem realmente, assim, identificação mesmo. É muito louco, né? É muito louco. Que acaba até respingando no próprio produto, de esse produto é muito mais gostoso do que o produto do concorrente, né? Então a Coca é muito mais gostosa que a Pepsi, ou vice-versa, enfim. Né? Então é curioso que a persona, ela vai fazer esse sentido para todo tipo de negócio, seja o gigantesco, seja o pequenininho, da marca pessoal. Então, que a gente realmente vai ter sempre a nossa tribo. E tem que ter. E tem que ter as pessoas que vão ficar de fora, porque não faz sentido estarem ali. Vão estar em outra e vão estar felizes e tá tudo bem. Ótimo. É isso, né? Não adianta a gente brigar com isso. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. E acredito que a gente trouxe o fundamental, né, Fê, quando a gente tá falando de persona. A gente precisa saber para quem a gente tá falando, para quem a gente tá oferecendo as nossas soluções, para quem a gente tá oferecendo a nossa marca. Quem que vai se conectar, qual nível de consciência essa pessoa tá, conversar com as pessoas para fazer ajustes, testar, usar as ferramentas que a gente tem hoje para teste, como a gente tá falando dos gerenciadores de anúncios, pensar dor, desejo, e trabalhar numa exclusão que é uma exclusão
inteligente, vamos dizer assim, né? A gente tá excluindo as pessoas não simplesmente porque a gente não teve preguiça de fazer o dever de casa, de sentar e pensar. Porque elas têm 25 anos e são mulheres, não fazem parte do meu público. Não, a gente exclui quem não compartilha da mesma visão de mundo, né? É isso, exatamente. Não fazer o trabalho de preguiçoso, porque acaba que esse tradicionalzão assim é meio que na preguiça, óbvio. Se você tá pensando persona direitinho, como a gente trouxe aqui, esses aspectos mais importantes pra gente pensar, quem é essa pessoa que vai comprar. Não, vai fazer parte, né? A gente vai considerar esses aspectos, mas eles não são apenas os principais. Não é só isso que eu quero dizer, não é só isso que a gente vai pensar. O trabalho que a gente propôs aqui que seja feito é um trabalho que, obviamente, vai gastar mais tempo, você vai ter que parar, você vai ter que pensar, vai ter que conversar com as pessoas, vai ter que testar. Só que o que a gente quer trazer é que isso é o estratégico. Então, é isso que movimenta a empresa, é isso que vai conectar e gerar essa comunidade que a gente está falando que é tão importante de agora em diante para as marcas, né? Essa construção da comunidade. Acredito que a gente trouxe os pontos principais mesmo. Fê, se tem mais alguma coisa que você quer... Só falar que se alguém quer ajuda aí para encontrar a própria marca, né, para trazer esses valores, encontrar as pessoas e definir qual que é a sua essência, que a gente tem o nosso Guia da Alma da Marca, que é a nossa metodologia de criação de marcas aí, que já está adaptada para esse ambiente novo, né, porque hoje, e a gente vai inclusive fazer mais para frente um podcast falando dessa diferença, né, de construção de marca lá com as estratégias do passado, que outras mídias, outro momento, para hoje, que está muito diferente. Né? Hoje a gente considera outros aspectos. Então a gente criou uma metodologia que é o Guia da Alma da Marca, que o link vai estar aqui embaixo, né, desse podcast, aqui no YouTube. Ou então você pode também nos contratar, que a gente também faz, né? A gente cria o guia para pessoa, caso você queira aí um serviço mais premium, né? Algo que uma ajuda mais especializada para empresas maiores a gente também faz, mas enfim, vale a pena conhecer o guia também, que ali já tá todo o nosso ouro, Sim. Né? Então, literalmente seguir o passo a passo. Não tem erro. Você pode fazer, né, sozinho ali com a nossa metodologia, que tá assim o ouro, tem o passo a passo certinho, mas a gente também consegue dar esse suporte melhor, né, assim como somos contratadas para fazer para marcas. Isso mesmo. Fê, então a gente encerra o episódio de hoje. Encerramos mais um episódio aí do podcast Me Chama de Marketing, que a gente vem papear sobre assuntos que a gente adora, né? A gente gosta, esperamos que vocês também, né, fiquem aí livres para fazer sugestões de novos temas, né? O que vocês gostariam de saber aí dentro do universo de marketing, de construção de marca, de produção de conteúdo, de redação publicitária, enfim, né? Toda comunicação como um todo aí. Esse meio que a gente está inserida aí há muitos anos e gosta demais, né? Gosta de falar sobre, de trabalhar com isso, de fazer isso. Então, essa aqui a gente está construindo também a nossa comunidade de amantes aí do marketing, ou que querem, né? Não precisa amar, porque nem todo mundo ama, isso é verdade. Sim. Mas você precisa usar. Pode não amar, mas que reconhecem a importância. Não tem como... Exatamente, olha, fala assim, eu não gosto, tudo bem, não tem problema, não precisa gostar, mas precisa fazer. Esse que é o precisa fazer, exatamente. Aí você contrata quem gosta, então, pra fazer, que tá tudo certo. Só nos contratar que a gente faz. Sim. Não precisa gostar. Não precisa gostar, mas precisa fazer. E aí, se você gostou, inclusive, né, falando em gostar aqui, se você gostou desse episódio, por favor, deixa aqui o curtida, deixa um comentário, daí dá um apoio aqui para que esse canal a gente continue aqui produzindo conteúdos toda semana, né? Então, para saber também que vocês gostaram desse tema e desse podcast específico. E a gente vai ficando por aqui, então. E nos vemos aí na semana que vem. Até a próxima semana, mais um episódio. Obrigada, Fê. Obrigada a você que ficou com a gente até agora.